A gente permanece falando sobre o Supremo. O ministro Luiz Edson Fachin toma posse na segunda-feira na presidência do STF. Agora, quais as diferenças entre ele e Luiz Roberto Barroso, que está deixando o cargo? O nosso entrevistado é o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Como sempre, professor, muito obrigado pela gentileza por atender nesse sábado. Sou sempre a postos aí no seu escritório, né? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos e a todas. Bom, professor, claro que Luiz Edson Fachin é um ministro muito mais discreto do que outros e também de Luiz Roberto Barroso, raramente dá entrevista ou praticamente nunca visto em locais públicos, festas e tudo mais. E eu pergunto para o senhor o seguinte, esse perfil mais resguardado se traduz no comando que ele dá início na próxima segunda-feira ou não necessariamente, professor? Eu acho que é um perfil mais adequado até para esse momento, Tiago. Claro, o ministro Barroso foi um grande presidente, é um ministro muito preparado, como Edson Fachin. Mas nós estamos vivendo um momento difícil da nossa história republicana e um momento em que o país está lenta e gradualmente na tentativa de sair de um ambiente de confronto entre os poderes constituídos do Estado Nacional, sobretudo entre os poderes legislativo e judiciário. De modo que o ministro Fachin, ele faz mais o perfil do ministro dos velhos tempos, que pouco se pronunciava, age mais nos autos, é firme nas decisões judiciais, é autorizado nas decisões judiciárias, mas se posiciona dentro daquilo que nós costumamos chamar de autocontenção. Ele emite menos opiniões, fala menos, diz menos pelo Poder Judiciário em termos de discurso, de maneira que isso pode ajudar a que o Poder Judiciário recobre uma atmosfera de melhor ambiência relacional com os outros dois poderes constituídos da República. Há uma boa expectativa, Tiago, sobre a gestão do ministro Edson Fachin. Agora, antes de passar para o nosso comentarista, professor, é bom lembrar que ele estará no comando do Supremo nesse período final, nessa questão final do julgamento sobre a tentativa de golpe de Estado e também será o presidente do Supremo durante as eleições. Claro que o foco é o TSE, mas o Supremo também está na vitrine, né, professor? Certamente, Tiago, porque o Supremo é a Corte Suprema da República e o Tribunal Superior Eleitoral é a mais alta corte judiciária da Justiça Eleitoral, que é um ramo da Justiça especializada, de maneira que acima do Tribunal Superior Eleitoral, apenas o Supremo Tribunal Federal. Então, a despeito de termos a Justiça Eleitoral como centro das grandes questões judiciárias do ano de 2026 envolvendo as eleições, sobretudo porque teremos eleições presidenciais e todos os questionamentos judiciais envolvendo eleições presidenciais são de competência originária do Tribunal Superior Eleitoral, vão diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral. Mas teremos também eleições para a deputação federal, para o Senado, e as ações judiciais nesses casos se iniciam nos tribunais regionais eleitorais e sobe em grau de recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. Moral da história, o Supremo Tribunal poderá julgar recursos importantes de decisões que forem proferidas pelo Tribunal Superior da Justiça Eleitoral. Então, independentemente de você ter anotado muito bem, no sentido de dizer que a centralidade estará na Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, não por isso, ficará oculto na cena judiciária de 2026, muito pelo contrário. E é bom que tenhamos um presidente da Corte que represente essa matriz de equilíbrio, de serenidade, de temperança, valores tão necessários nesse momento, Tiago. Professor Gustavo Sampaio, eu vou chamar o nosso comentarista Diego Tavares, que faz a próxima pergunta. Diego. Professor Gustavo, boa noite, é um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Jovem Pan. Professor, como o senhor disse muito bem, o ministro Edson Fachin, ele tem um perfil mais discreto. Ainda assim, ele publicamente teceu algumas críticas às sanções norte-americanas sobre os ministros do STF, notadamente ao ministro Alexandre de Moraes. Mas, considerando o perfil de Barroso e o perfil de Fachin,
O senhor acredita que o ministro Fachin tem condições de criar um ambiente mais favorável para a pacificação do conflito institucional, tanto em âmbito nacional com os demais poderes, quanto em relação aos norte-americanos? Ótimo, Diego. Boa noite a você também. Satisfação falar contigo. Eu não diria propriamente que, por razões de virtude própria, o ministro Fachin esteja mais possibilitado a criar esse ambiente do que o ministro Barroso. Mas é que, como o ministro Barroso já trazia consigo um arrastamento de dificuldades relacionais que decorreram de momentos difíceis que o Supremo Tribunal Federal enfrentou, e o ministro Barroso teve que se posicionar de uma forma, muitas vezes, muito dura em relação a ataques que foram feitos contra o Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que, como o ministro Edson Fachin está chegando agora à presidência da Corte, e na condição de vice-presidente de Luiz Roberto Barroso, abro aqui um parêntese para dizer, Diego, há uma tradição no Supremo Tribunal de que o vice-presidente se torna depois o presidente. Fechando o parêntese. Então, Edson Fachin, durante esses 2 anos de vice-presidência, foi muito contido. Ele não tomou o lugar de Barroso. Ele não apareceu sobre Barroso, muito pelo contrário. E essa manifestação que ele fez quanto à atuação dos Estados Unidos da América, sobretudo do governo americano, aqui vamos fazer justiça, em ataque aos ministros do nosso Supremo Tribunal, uma reação natural esperada. Nós estamos falando de um dos membros da mais alta corte judiciária do Brasil. Então, o fato de ele ter se manifestado sobre isso por si só não macula essa posição de neutralidade, temperança e tranquilidade que vestem, digamos assim, a atmosfera atuacional do ministro Edson Fachin. Então, de certa maneira, se nós levarmos em conta que o ministro Barroso já trazia consigo um arrastamento de consequências de um passado recente, aí sim, eu acredito que o ministro Fachin, ele terá, digamos assim, um passado mais tranquilo para, a partir do mês de outubro, estabelecer uma presidência que seja uma presidência de tranquilidade e temperança, sem, contudo, deixar de lado a altivez e o rigor quando necessários. O ministro Fachin é um homem rigoroso, é um homem autorizado, como demais ministros da Corte, é um dos grandes juristas do país, um professor catedrático, um professor autor de muitas e muitas obras lidas pela minha geração e por outras gerações, mas certamente com esse perfil de autocontenção no discurso e firmeza na caneta, eu acredito que ele poderá fazer uma grande gestão à frente do Supremo Tribunal Federal e poderá, sim, Diego, ser um promotor de um momento histórico importante de pacificação e arrefecimento nas relações. Professor, de que maneira o senhor acredita que virá essa pacificação? Porque a gente sabe que o Supremo está na vitrine, né, criticado por poderes, esses embates com o Congresso Nacional, inclusive nessas 2 discussões que a gente teve recentemente, a PEC da blindagem e a anistia, que virou a PEC da dosimetria. Nós mesmos já conversamos com o senhor aqui que possivelmente o Supremo barraria se isso fosse aprovado, as 2 matérias aprovadas pelo Congresso Nacional. De que forma que viria essa pacificação com o ministro Fachin no comando? Note que o Supremo Tribunal Federal é um tribunal de 11 magistrados. O presidente é apenas, que lá nos Estados Unidos se chama Chief Justice, é o controlador, é o comandante do Poder Judiciário, portanto, o chefe judiciário da República. A ele compete a proposição da liturgia do cargo, a aparência litúrgica dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal e, claro, ao presidente compete não só chefiar o Poder Judiciário da nação brasileira, como também conduzir os trabalhos especificamente do plenário do Supremo Tribunal Federal, não da primeira turma nem da segunda turma, mas do plenário. Lembrando, inclusive, Tiago, que durante a presidência, embora todos os ministros sejam vitalícios, durante os 2 anos de presidência, o juiz sai das turmas e fica apenas integrando o plenário do tribunal. Ele passa a julgar apenas no plenário. Então, se porventura o Congresso Nacional aprovar medidas como medidas de acirramento das prerrogativas parlamentares, concessão de anistia, a redução de pena para crimes contra o Estado constitucional democrático de direito,
E se isso chegar ao Supremo Tribunal Federal, ora, o Supremo Tribunal Federal terá que tomar o seu posicionamento. Eu quero deixar claro, Tiago, que o Poder Judiciário não é um poder feito para ser simpático, para ser agradável, para sorrir. Aliás, o Poder Judiciário é um poder que, como em geral, julga um conflito entre duas partes, não raro desagrada uma delas. Portanto, ao Poder Judiciário não cumpre ser frouxo, deixar de ser rígido quando precisa ser rígido. Mas, assim pelo menos eu acredito, se ele o fizer, se ele for duro, rigoroso, aplicador austero da lei e da Constituição, mas ao mesmo tempo silente no discurso, se o Poder Judiciário silenciar em suas manifestações discursivas, não se apresentar discursivamente como um ator político, com muita naturalidade, haverá um retorno a um grau maior de respeito às decisões do Supremo Tribunal Federal. É como vemos nos Estados Unidos. A Suprema Corte norte-americana profere decisões muito rigorosas, muito duras, e muitas vezes desagrada a grande parte da nação, mas ela não se pronuncia publicamente. Eu acredito que uma conduta de autocontenção do ministro Fachin poderá ser um símbolo de um momento de nossa Suprema Corte, de preservação do seu rigor decisório, que é o que lhe cabe à luz da Constituição, mas de uma retirada estratégica do átrio da política, compreende? E talvez isso ajude, sim, a que aos poucos tenhamos um certo nível maior de arrefecimento nessa tensão interinstitucional que tem selado e demonstrado um momento um pouco mais delicado das relações entre os poderes constituídos na Praça dos Três Poderes, Tiago. Diogo Tavares, mais uma pergunta para o professor? Professor, o senhor rememorou uma cultura muito emblemática a respeito do Supremo Tribunal Federal, que é a sucessão da presidência. Como o senhor disse muito bem, o vice-presidente geralmente é o próximo presidente da Suprema Corte e o ministro Edson Fachin assume a presidência tendo como vice-presidente o ministro Alexandre de Moraes. O senhor acredita que essa indicação de Alexandre de Moraes como vice-presidente é um recado institucional, uma proteção institucional à figura do ministro que tem sido atacado tanto no campo político quanto também no campo jurídico, em razão, enfim, da notoriedade dos casos que ficaram sob sua relatoria no Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos? Tiago, esse seu questionamento é nada menos que de máxima importância. E eu vou te dizer que não, porque a mesma tradição que diz que o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, lembrando que isso não é norma jurídica, é uma tradição, mas uma tradição muito respeitada. Ele, quando encerra seus 2 anos de mandato de vice-presidente, se torna presidente da Corte. Do mesmo modo, há uma tradição que diz que o presidente do tribunal é o ministro mais antigo na Corte que ainda não foi o presidente. E o vice-presidente é o segundo ministro mais antigo na Corte a não ter sido presidente. Então, a assunção de Alexandre de Moraes à vice-presidência é tão somente o marco da preservação das tradições diretórias do Supremo Tribunal Federal no Brasil, compreende? Era a ordem natural das coisas, como quando Alexandre de Moraes vier a ser presidente do Supremo Tribunal Federal, se isso se confirmar daqui a 2 anos, então nós teremos o vice-presidente nessa ordem de antiguidade também. Então a comunidade jurídica, me parece, de certa forma, o Brasil, se isso for bem explicado, como está sendo bem explicado aqui por vocês no telejornal, todos compreenderão que se trata apenas do respeito a uma tradição. O Supremo Tribunal é um tribunal pequeno, tem apenas 11 magistrados. Então, as alternâncias de poder são asseguradas com base nessa tendência histórica e todos necessariamente, no momento, passam pela presidência do Tribunal Superior Eleitoral, porque o Tribunal Superior Eleitoral tem 7 ministros, 3 dos quais do Supremo Tribunal, e o presidente do TSE tem que ser um dos 3 originários do Supremo Tribunal, bem como depois disso passa pela presidência do Supremo Tribunal Federal também. Então, a presença hoje do ministro Alexandre de Moraes, ela não denota uma escolha política dirigida da Suprema Corte, mas a preservação de mais um passo das tradições institucionais
do Poder Judiciário brasileiro, Diego. Professor, para a gente fechar, ontem o ministro Luiz Roberto Barroso declarou que o Supremo Tribunal Federal pode adotar sanções contra os Estados Unidos, mas seriam medidas tomadas só na sequência do término do julgamento em relação ao golpe de Estado na Corte. Eu pergunto para o senhor, quais as armas que o Supremo tem para tomar decisões contra os Estados Unidos? Claro, do ponto de vista jurídico, não é, professor? O que é de base para que o Supremo possa adotar qualquer tipo de retaliação, se é que o Supremo pode fazer isso? Primeiro, Tiago, o Supremo não é um órgão de governo, nem é um órgão legislativo. O Supremo Tribunal Federal é um órgão jurisdicional, é um órgão do Poder Judiciário. Existe um princípio importante na ordem constitucional brasileira, que é o princípio da inércia jurisdicional. O Poder Judiciário decide quando provocado, quando chamado a decidir. Então, esse é o primeiro ponto. Quando você indaga, o Supremo Tribunal Federal pode fazer alguma coisa? Bom, pode até fazer se ele for chamado através das ações judiciais próprias, como ações diretas de inconstitucionalidade, declaratórias de constitucionalidade, mandados de segurança, enfim, medidas dessa natureza. Mas eu não acredito que isso ocorrerá verdadeiramente. Se houver alguma medida de retaliação aos Estados Unidos, essa medida terá que vir do Poder Executivo, aplicando o princípio da reciprocidade, que é um princípio do direito internacional, ou do próprio Poder Legislativo. O Poder Legislativo não acredito que ocorrerá em virtude da sua composição, que tem uma maioria, inclusive, integrante de uma direita que é aliada ou apreciadora do que faz o governo norte-americano. Agora, é claro, para encerrar, o Poder Judiciário até pode fazer algo, o Supremo Tribunal Federal até pode tomar alguma decisão, desde que seja uma decisão aplicativa do princípio da reciprocidade. E vou retornar a dizer, Diego, se for chamado para tanto. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu 20 anos atrás. 20 anos atrás, o governo americano estabeleceu um critério muito rigoroso de inspeção dos brasileiros que entravam nos aeroportos dos Estados Unidos da América. Uma inspeção corporal, uma inspeção de bagagem extremamente dura, com uma fila única para brasileiros. Na época, através de uma ação movida pelo Ministério Público, um juiz federal do Mato Grosso do Sul estabeleceu uma sanção baseada no princípio da reciprocidade e obrigou que o governo brasileiro tomasse a mesma decisão, e o governo brasileiro estabeleceu uma fila única para norte-americanos que ingressavam nos aeroportos internacionais do Brasil, aplicando o princípio da reciprocidade. O que pode acontecer hoje é, acaso medidas judiciais cheguem ao Supremo Tribunal Federal, de o Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição e os tratados internacionais, determinar a aplicação do princípio da reciprocidade, mas isso só ocorrerá provavelmente em grau de recurso. Se chegarem recursos de decisões inferiores do Poder Judiciário questionando essa matéria. Qualquer ação judicial que proponha ao Poder Judiciário a aplicação do princípio da reciprocidade, mais provável que se inicie na primeira instância do Poder Judiciário e que no mais tardar chegue ao Supremo Tribunal Federal em grau de recurso extraordinário, de maneira que eu não acredito, de fato, que o Supremo Tribunal Federal terá esse protagonismo em relação a esse aspecto, Tiago. Gustavo Sampaio, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan, pelos esclarecimentos, pelas análises, professor. Volte sempre, bom fim de semana. Eu que agradeço, sempre motivo de satisfação conversar com vocês por aqui pelo Jornal, Tiago. Bom trabalho, bom fim de semana também. Muito obrigado.